Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse projeto de rosas e carta. E para iniciar a pintura vamos usar as cores verde pântano, branco, verde pistache e também o verde pinheiro. Guia de cores na descrição do vídeo. Pincel de número 8 ou de número 10. Como as folhinhas são pequenininhas, pode variar dependendo do tamanho do seu risco. Então, se seu risco for menor, você usa um pincel menor, com um pouquinho de verde pistache de um lado e do outro lado da folhinha também. Venho agora com o verde pinheiro. Venho fazendo esse preenchimento certinho aqui do nosso risco. Desse outro lado também. E venho puxando aqui. Vou lavar o pincel. Vou usar o branco. Aqui em uma bandejinha, pode ser um pratinho, paninho, o que você achar melhor. Puxei um pouquinho aqui. Uma separaçãozinha aqui, outra aqui também. Se você gosta, com mais branco você pode usar também, não tem problema. Um pouquinho aqui. O branco ele vai se misturar com as demais cores. Lavei o pincel. Para a próxima, vou seguir o mesmo passo a passo. Estou aqui com o pincel de número 8. Se você quiser, pode deixar um pouquinho aqui, junto a essa base, só para ficar um pouquinho diferente em relação à outra folha. Então vocês podem brincar aqui com essas combinações também. Verde pinheiro. Para misturar eu já venho com movimentos circulares, ou puxando também, que vai dar certo. Lavei o pincel, um pouquinho de branco.
Limpo o pincel. E aqui eu venho ajustando somente o formatinho para não ficar tortinha a folhinha. Só para demonstrar, deixei para usar o verde pântano por último, pois dá para ajustar mesmo assim. Então vem aqui ó, um pouquinho de verde pântano. Só um pouquinho aqui nesse pedacinho também. Puxa só um pouquinho. Para a próxima, verde pistache. Movimentos circulares. Temos várias aulas aqui no canal com pintura de folhas e de flores também. Aqui, ó, movimentos circulares. Vou usar aqui o pincel de número 4. Com a cor verde pântano. Lavei o pincel, venho com o branco. Você pode deixar para fazer aqui, suavizar depois ao final, não tem problema, ó. Lavei o pincel e volto direcionando essas folhinhas. Aqui os detalhezinhos, olha, como fica mais suave. Se eu vier aqui para uma região mais clara, eu vou limpar o pincel.
para não vir com essa tonalidade também do verde pinheiro e avançar demais. Então por isso que eu venho aqui, ó, limpo o pincel e não fica tão esbranquiçada, fica mais clarinha mesmo, com os tons de verde. Só vendo aqui se o risco precisa ser preenchido, se está tudo ok. Passei um pouquinho com verde pântano aqui, mas é só um pouquinho. E ficou assim as folhinhas. E para as demais, vem seguindo esse mesmo passo a passo. Para a carta, vou usar as cores amarelo canário, branco, amarelo ouro, siena natural e também o cinza lunar. Você pode usar um pincel maior que você tem, estou usando aqui um de número 16. E vem fazendo todo esse preenchimento. Agora, com o cinza. Estou usando cinza lunar, mas você pode usar o cinza, cinza chumbo, o cinza da sua preferência, não ficando muito forte, não tem problema. Aqui também um pouquinho. Só fazendo aqui uma leve sombra aqui no brasão, aqui onde vai ficar o selo da carta, do convite. E vem aqui um pouquinho desse outro lado. Também. Se vocês ouvirem algum barulhinho aqui de fundo, é minha filha, tá, pessoal? Vou até usar aqui, ó, movimentos circulares para deixar mais suave. Puxando assim também, porque a ideia é que fique realmente bem sutil, bem suave. Sem muito exagero, aqui só realçando que está por cima, a parte da carta que está por cima. E com um pouquinho de branco,
Venho aqui sobrepondo este cinza lunar para que ele fique ainda mais claro. Desse outro lado também. E ficou assim. Para fazer esse selo aqui, esse brasão aqui, vocês podem usar várias combinações de cores. Eu vou usar aqui o amarelo canário. Venho com o amarelo canário, vou passar um pouquinho. A cor amarelo ouro. Estou usando o pincel de número 4. Uso um pouco mais só para preencher a trama aqui do tecido, para que não fique falhadinha. Um pouquinho do siena natural. Só um pouquinho, realçando aqui um pouquinho mais. Venho com o branco. E vou fazer com que ele se misture com as demais cores, deixando elas mais claras. Para fazer algum detalhe, algum desenho, você pode riscar com lápis antes. Pode ser uma inicial do seu nome, algum desenho. Eu vou fazer aqui um coração.
Então, para que ele fique certinho, venho com o lápis, ou se você preferir, vem riscando diretamente. Pincel de número 0. Amarelo ouro. Com um pouquinho desse siena, só em algumas áreas. Se você quiser, pode usar alguma tinta metálica com glitter, que vai combinar muito bem. Vou usar um pouquinho de branco. E vou suavizá-lo um pouquinho mais. E ficou assim a carta. Agora vou fazer o fundo desta pintura. Não vou expandi-lo tanto e vou usar a tinta diretamente. Então venho com amarelo limão. Estou aqui com o pincel de número 12. Ao chegar aqui, movimentos circulares e vamos expandindo. Ou seja, começa forte, vai ficando fraco à medida que vai expandindo. Aqui desse lado. Um pouquinho aqui nesta parte também.
E assim eu vou fazendo esse pequeno espaço. Se você quiser expandir mais, também pode usar aqui a bandejinha, um pratinho. Ou um paninho também, que fica mais suave com um paninho. E sempre olhando para que não fique falhado. Então procure sempre deixar bem certinho. E assim eu vou repetir do outro lado também. Já aproveito, venho passando aqui. Agora vou usar a cor sépia, mas poderia ser o rústico também. Pincel de número 8, você pode adaptar o pincel que você sentir mais facilidade. Então, venho aqui só um pouquinho. Sem muito exagero, vou limpar o pincel. E para esse fundo, sim, eu já começo a deixar não tão certinho. Você pode avançar um pouquinho assim, olha. Deixar um fundo com mais textura. Para esse pequeno espaço, vou usar o pincel de número 4. Fiz aqui essa sombra. Aqui diretamente. Para essa parte da rosa, só um pouquinho. Mas já vem se dissipando aqui junto. Opa, não mostrei. Aqui um pouquinho. E vem se dissipando. Não vou avançar muito, só um pouquinho. Igual aqui, um pouquinho de sombra. Esses pequenos espaços. Vou lavar o pincel, usar o branco novamente, porque como eu passei aqui na parte de cima, eu vou só ajustar para que não fique, a carta não fique manchada com o fundo da pintura. Aí com o pincel de número 0, você pode vir e vem ajustando todos esses cantinhos. Ou um pincel fininho que vocês tenham.
Aqui, por exemplo, olha também, pegando bem certinho. Isso são mais detalhes, são os acabamentos, né? Que farão toda a diferença na nossa pintura. Você pode fazer o fundo primeiro, não precisa deixar para fazer para o final, pode fazer primeiro. E assim, fazendo esse acabamento aqui, manchando só um pouquinho com o pincel sujo aqui, para não ficar também tão diferente desse outro espacinho. E assim, vou fazer o mesmo desse outro lado. Repetindo todo esse passo a passo. E ficou assim o fundo da pintura. Desse outro lado também. E para essa base vai ser bem tranquilo. Também vou usar aqui o pincel de número 16, mas se você não tiver, não tem problema, você pode substituir por um pincel maior. E venho preenchendo essa base com a cor camurça. Poderia ser um tom de marrom mais claro, poderia ser marfim, areia, ou até mesmo um tom mais forte se você quiser, marrom, terra queimada. Então venho preenchendo essa base. Venho puxando até aqui em cima. Eu já gosto de deixar mais suave. Começa forte e fica suave à medida que vai se expandindo. Eu estou deixando, às vezes, um pequeno espaço, porque eu vou voltar com um pincel menor. Então, venho avançando aqui. Pode ver se está mais forte. E vai ficar mais claro. E bem certinho, olha, bem uniforme, bem certinho. Passar um pouco de tinta ali em cima, só para não ficar com tanto excesso. Volto aqui. E você pode aumentar o quanto quiser essa base. Pode separar aqui a parte com o tecido com uma fita e expandir muito ainda essa base. Pincel de número 10, cor rústico. Aqui também. Só um pouquinho. E nos cantinhos eu vou usar um pincel
menor, um pincel de número 4. Se você quiser realçar ainda mais esses detalhes aqui, pode voltar com mais uma cor. Terra queimada, preto, para destacar ainda mais a sombra. Vou usar aqui o pincel de número 4. Um pouquinho desse rústico. E que nem aqui, olha, nesses pequenos espacinhos, para cá eu já vou realçando um pouquinho mais essa sombra. E vai ficar desta forma. Todas as aulas eu ensino a fazer esse fundo, um fundo para pintura. Você pode usar também um pouquinho mais. Tirar aqui um pouquinho desse excesso. Para só o pincel ficar manchadinho, olha como que vai ficar. E vem manchando um pouquinho. Agora vou pintar os galinhos aqui dessas rosas. Um pouquinho do verde pântano, um pouquinho do branco, um pouquinho aqui desse verde pinheiro. Um pouquinho desse verde pântano. Opa, bati aqui na câmera. Um pouquinho de branco. Agora, um pouquinho de branco. Vou aproveitar esse rústico aqui. E já faço uma sombra também. Dessa forma. Você pode expandir o galinho até onde você quiser. Um exemplo aqui, ó. Vou passar um pouquinho aqui.
um pouquinho do verde pântano, já que um pouquinho de branco. Com esse rústico, faço uma leve sombra e assim você pode acrescentar mais galinhos aqui ao redor de toda a sua pintura. Não esqueça de assinar a sua pintura, é muito importante para que vocês sejam reconhecidos pela sua arte. E olha como ficou esse projeto. Só acrescentei esse galinho aqui desse lado. Aqui na parte de cima. Vocês viram que a carta foi bem tranquilinha de se pintar, bem facinho, né? E vocês podem usar também para acrescentar tintas metálicas com glitter, também para colocar nesse selo da carta. Vocês podem colocar uma dedicatória também, que fica bem legal, e usar stencil também na carta ou no fundo da pintura. Podem expandir mais essa sombra de fundo, expandir mais essa base também, para valorizar ainda mais a sua pintura. E esse foi o resultado final. E por hoje é só, espero que tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!